Olá a todos os contribuintes que nos acompanham pelo Portal Roma News. Sejam todos bem-vindos à coluna Tributando. Hoje nós temos a alegria de receber entre nós a doutora Lorena Sabino, ela que é advogada, criminalista, especialista em direito criminal, portanto, e vai falar conosco sobre a relação cada vez mais constante entre o direito penal e o direito tributário. Doutora Lorena, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda entre nós. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e abordar, desmistificar esse tema tão importante para os contribuintes, entender essa relação não tão tênue entre o direito penal e o direito tributário, então é um prazer estar aqui. Doutora, desculpe, mas a senhora poderia se apresentar para os espectadores que nos acompanham pelo portal? Doutor Domingos já me apresentou, mas eu vou fazê-lo também. Sou Lorena Sabino, advogada criminalista. Atuo com ênfase na área de crimes contra a ordem tributária, mais de 12 anos aí de experiência e vou abrir mão da leitura do meu Lattes, doutor. Então, a gente está conversando aqui sobre a questão dos crimes contra a ordem tributária. Nós temos visto, sobretudo do nosso lado dos tributaristas, um avanço do fisco apoiando-se no direito penal para fazer com que o contribuinte pague os seus tributos, pague os tributos que são devidos. Quais são aquelas condutas que a lei descreve? A senhora poderia exemplificar para os contribuintes que condutas são essas que a lei descreve como sendo crimes contra a ordem tributária? Claro. Antes da gente entender, se me permite, quais são os crimes, o que e quais são os crimes, é importante a gente entender o que não é crime. Porque há muito no imaginário popular aquela crença, aquela ideia difusa de que não pagar tributos é crime. E isso não é verdade. Nem sempre o crime, você pode praticar um ilícito tributário, você ser devedor da fazenda pública, mas você não praticar um crime. É importante que a gente tenha essa distinção, por quê? Por exemplo, no imposto de renda, trazendo casos práticos. No imposto de renda, quando eu declaro a minha renda de forma correta, mas não recolho aos cofres públicos o valor respectivo do tributo, eu sou devedora, eu não sou, entre muitas aspas, criminosa. Eu não vou virar ré por esse motivo, eu não vou responder a um processo criminal. Por outro lado, quando a gente está falando aqui de alguém que quer diminuir a margem de arrecadação do fisco, e para isso utiliza-se de meios ilícitos, por exemplo, declarando um valor a menor, aí nós vamos ter uma prática criminosa. Então, ao fim e ao cabo, quando é que o crime tributário vai se caracterizar? Quando o contribuinte utilizar-se de meios ilícitos e fraudulentos para prejudicar a capacidade arrecadatória do fisco. Por exemplo, quando ele declara no imposto de renda um valor a menor para pagar menos tributo, quando, por exemplo, ele emite notas fiscais, aquela que é conhecida como nota fiscal calçada, nota fiscal fria, ou seja, notas fiscais emitidas com valor fraudulento, a menor, com alguma omissão irrelevante de dados. Então, ou quando ele faz uma venda sem emitir a nota fiscal nos casos em que a lei obriga a emissão dessa nota, tudo isso serão, quando presente o dolo do contribuinte de fraudar a fazenda pública, pode vir sim a caracterizar um crime tributário. No nosso caso, a gente vê muito no escritório situações em que o contribuinte não emite a nota fiscal porque ele não quer pagar tributo sobre uma operação, sobre uma receita. Então, na cabeça dele, ele pensa o seguinte: olha, eu não vou emitir o documento fiscal porque o fisco não vai me pegar. Mas o fisco acaba pegando, porque tem outros meios. De repente, ele vai até tem acesso à conta bancária do contribuinte. O Supremo disse que isso é válido, inclusive, mesmo sem ordem judicial, que causa uma discussão sobre direitos fundamentais do contribuinte. Bom, sobre a esfera fiscal, o contribuinte acaba não emitindo o documento, para tentar fugir da tributação. Agora, do ponto de vista penal, o fato de o contribuinte não emitir o documento fiscal pode fazer com que ele responda criminalmente por isso? Com certeza sim. Eu entendo essa angústia, nós vivemos num dos países que tem uma maior carga tributária do mundo. Então é evidente que, muitas vezes, para que o contribuinte consiga sobreviver, ele precisa realmente de uma política de gestão. Mas é daí a necessidade de se apartar a evasão da elisão. É lícito que o contribuinte busque mecanismos de planejamento tributário, planejamento empresarial para diminuir licitamente a sua carga tributária. No entanto, quando ele tenta fazer isso no meio do caminho, deixando de emitir nota fiscal,
Hoje em dia, sobretudo após a pandemia, os sistemas estão interligados, então é muito fácil dele ser percebido. E quando ele é descoberto, para além das multas cabíveis na esfera tributária, na esfera fiscal, ele vai sim incorrer no crime. Aí a gente vai falar de um crime de sonegação fiscal que tem penas bastante significativas. Você pode citar uma pena grave que o contribuinte pode enfrentar pela frente no caso de ele cometer um crime contra a ordem tributária? Essa sempre vai ser uma análise, claro, do caso concreto, mas falando aqui em abstrato, quando a gente está falando de um crime de sonegação fiscal, a gente fala de penas que elas saem de 2 a 5 anos, então estamos falando aqui de pena de prisão. E essa pena de 5 anos, ela ainda pode ser agravada. Há alguns casos em que a lei permite esse agravamento de 1/3 até a metade da pena, podendo chegar então a 7 anos e meio de prisão por cada crime praticado. Daí a importância de se ter sempre uma gestão estratégica, tanto na parte tributária quanto na parte penal tributária. E essa pena pode ser restritiva de direito, de liberdade, privativa, alguma coisa do tipo? Porque existe uma diferença no direito criminal, né? Vai depender do quantum de pena aplicada ao final. Como se trata de um crime que, em tese, a pena base, a pena abstratamente previstas pode chegar a 5 anos, uma série de benefícios não são cabíveis, como a transação penal, a suspensão condicional do processo. No entanto, ao final, o que se verifica diante da pena aplicada em concreto, aí já é uma discussão mais técnica. Sim. Essa resposta nós vamos ter diante da pena aplicada em concreto. De antemão, o que a gente sabe que hoje em dia é cabível? Por exemplo, o acordo de não persecução penal. Foi um instituto trazido aqui pela nossa lei, pelo pacote anticrime em 2019, ali naquele conjunto das alterações legislativas, e ele é cabível nos casos de crime contra a ordem tributária em tese, mas essa sempre vai ser uma análise do caso concreto. Né? Mas o que o contribuinte quer saber é o seguinte: se eu cometer um crime contra a ordem tributária, efetivamente eu posso ir para a cadeia. Em tese, sim. Em tese, ele pode ir para a cadeia, assim como também, de repente, ele pode incorrer na prática de um crime e, ao longo do processo, ele conseguir algum benefício, ou, de repente, se livrar até da prisão. Aquela mentalidade de eu vou pagar meia dúzia de cestas básicas e me livrar, não é aplicável aqui. Não é aplicável. Em tese, é cabível sim uma pena privativa de liberdade. A gente está falando de um crime que a pena é reclusão, é prisão. Então, assim, é uma análise do caso concreto, e aí é muito importante que desde o início de uma investigação se tenha um auxílio de um especialista, de um criminalista, aliado, claro, a um tributarista para visualizar aquela parte que antecede o crime. Mas a partir do momento que nós temos um processo criminal instaurado, inclusive para fazer essa análise, se é cabível algum benefício processual, é interessante que um criminalista faça essa averiguação nas peculiaridades de cada caso. Mas, em resumo, é possível sim ter pena privativa de liberdade, então é necessário ter cautela. E aí o contribuinte tem que ficar também ciente de que ele vai ter 2 esferas de trabalho que vão ser feitas, né? Porque ele vai ter que responder pelo pagamento do tributo perante a Fazenda Nacional, ou perante a Fazenda Estadual ou Municipal, e ao mesmo tempo enfrentar um processo de caráter criminal, né? Enquanto no processo de natureza fiscal o fisco vai atrás do dinheiro, né? E no processo de caráter criminal, o Ministério Público vai querer que a pessoa vá presa ou algo do tipo, não é isso? É isso mesmo. Quando a gente está falando de crimes contra a ordem tributária, como você bem colocou no início, essa relação é íntima, de tal modo que o crime tributário, ao fim e ao cabo, o que ele quer? Arrecadar dinheiro aos cofres públicos. Então, é claro que a iminência de uma prisão, ela é um excelente incentivo ao contribuinte para pagar. De tal modo que o pagamento do tributo, o parcelamento, ele vai ter a finalidade de extinguir a punibilidade. É uma causa de extinção da punibilidade. Diferente dos crimes comuns, por assim dizer. Uma apropriação indébita comum, o pagamento da dívida, do valor apropriado, não extingue a punibilidade. Nos casos de crime contra a ordem tributária, isso é uma possibilidade. Então, há essa íntima relação que aí a gente vai ajustando, né, sempre de acordo com algumas questões que aí é interessante sempre ter um tributarista também acompanhando. Entendi. Lá no seu escritório, a senhora tem visto demandas desse tipo de contribuintes que têm se preocupado com a sua liberdade em razão do descumprimento de uma questão tributária ou, de repente, em razão até da prática deliberada de condutas que atentem contra a legislação? É algo constante no seu trabalho ou não? É algo constante, eu atuo bastante nessa área e, assim,
é nítido a falta do dolo premeditado. E quando a gente fala em crime, a gente pensa naquele criminoso que premedita, quase um serial killer. E quando a gente fala de crime contra a ordem tributária, é algo muito mais próximo, porque todo mundo que empreende está sujeito a passar por, sobretudo agora, após a pandemia, em que todo mundo passou por muita gente passou por dificuldades financeiras, os empreendedores, essa realidade se aguçou. Então, muitas vezes você precisou escolher entre pagar os seus funcionários, pagar o seu quadro e pagar um imposto. Então, essa já seria uma tese de defesa, a inexigibilidade da conduta diversa. Então, eu, na verdade, pouco vejo a conduta daquela pessoa dolosa que dolosamente quer ludibriar o fisco por ganância. Muitas vezes é até mesmo má gestão do seu negócio que o leva a não gerir de maneira correta, não fazer uma política de elisão fiscal de maneira correta, e aí acaba respondendo por um crime. E aí, quando chega a citação ação penal, aí a coisa muda de figura. Então, isso costuma ser um alerta importante para aquele que muitas vezes negligenciou o procedimento administrativo. Entendi. E é importante que seja realmente tratado com cautela. Entendi. Ao longo do processo criminal, então, todas essas condutas que, de repente, podem livrar o contribuinte de uma pena restritiva de liberdade, pode ser averiguada, né? De repente, olha, eu não paguei o meu ICMS, eu não paguei o INSS do meu funcionário, né? Por quê? Porque eu precisava do dinheiro para pagar fornecedor, eu precisei do dinheiro para pagar a própria folha de pagamento. Tudo isso pode ser levado em consideração durante a investigação, né? Para, de repente, livrar aí o contribuinte, né? O processo criminal, para averiguar o crime contra a ordem tributária, tem todas aquelas fases dos processos, digamos assim, dos crimes comuns, ou tem algo diferente? Não, o rito do que apura o crime contra a ordem tributária é o rito ordinário, é o rito comum, sim. Nós vamos ter ali o Ministério, normalmente ele inicia com uma representação fiscal para fins penais, que é a peça que leva a informação do crime, do inadimplemento fiscal ao conhecimento do Ministério Público, que é o órgão que vai ter competência, atribuição constitucional para iniciar a ação penal. Daí vai ofertar uma denúncia e vai citar o contribuinte que então vai virar réu. Então vai seguir toda aquela tramitação com garantias constitucionais, com devido processo legal que está previsto no nosso CPP. Tá. Nós temos visto do lado do direito tributário o fisco com mais poderes. A cada dia o fisco tem mais poderes. O fisco pode acessar os dados bancários do contribuinte sem ordem judicial, o Supremo disse que está ok. O fisco faz o cruzamento de dados do contribuinte por meio do sistema público de escrituração digital, que é o sistema SPED. Então o fisco cruza tudo com tudo, tá? E nós temos, então, instrumentos que a administração tributária utiliza para garantir a arrecadação. Nós podemos dizer que hoje o direito penal está a serviço da administração tributária para garantir a arrecadação ou não? Olha, tecnicamente falando, né, o direito penal ele é uma ciência autônoma que goza ali de plena autonomia com relação aos demais ramos do direito, no qual se inclui o tributário. Mas é claro que, quando a gente está falando de crimes contra a ordem tributária, como a gente até falou no início, o direito penal ele é utilizado como um mecanismo de coação para fazer o contribuinte pagar. Tanto é verdade que o pagamento vai extinguir a punibilidade, é uma causa de extinção. Então, na prática, a verdade é que houve a administrativização do direito penal para que ele abarcasse condutas que tecnicamente, tradicionalmente, não lhe cabia. Porque a gente sabe, o criminalista adora falar disso, o direito penal deveria ser a última ratio, né? Aquela área do direito que entra em cena quando as demais áreas do direito não dão conta de resolver. Quando a gente fala de crime contra a ordem tributária, isso é muito questionado. Então ele acaba sim sendo um instrumento de efetivação da necessidade de arrecadação do Estado. Doutora Lorena, a senhora uniu duas áreas profundamente marcadas pela presença masculina, o direito tributário e o direito criminal. A senhora tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? A gente sabe que a senhora está ali no cotidiano, influenciando as pessoas, influenciando os jovens advogados, as jovens advogadas. Qual a mensagem que a senhora deixaria para essas pessoas que de repente querem seguir esse caminho? De repente só do direito criminal ou do direito criminal unido ao direito tributário? Que mensagem a senhora deixaria para essas pessoas?
eu me esforço realmente, a gente sabe que a nossa atividade da advocacia, ela demanda muito, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, todos nós temos uma pluralidade de faces, de facetas. Então, é um pouco realmente, consome da gente muito essa presença em rede social, essa produção de conteúdo. No entanto, eu cresci num mundo que eu não quero pro meu filho. Eu quero um mundo, eu tenho um filho, né, de sexo masculino, mas eu quero, ainda que eu venha a ter uma menina, ou para as outras meninas que estão aí, aquela crença de que a gente pode, que a gente consegue. E a representatividade importa muito. Eu cresci vendo os melhores advogados, as maiores autoridades eram sempre do sexo masculino. Isso às vezes nos faz crer que a gente é um pouquinho menos capaz. E isso não é verdade. Então, a dica, o que eu posso dizer para vocês que querem empreender, que querem advogar, a gente pode, a gente é plenamente capaz, e me segue nas redes sociais que eu tô sempre dando dicas nesse sentido lá sobre advocacia criminal. Dicas tanto para os profissionais quanto para os contribuintes, isso, né, que verdade. Precisam se preocupar com essa questão relativa à prática dos crimes contra a ordem tributária. Porque, como a gente falou, é um problema que pode realmente tirar a liberdade de cada pessoa, né, doutora? E às vezes isso é verdade, pode acontecer com... pode evitar que isso aconteça com a adoção de medidas simples de prevenção. É importante que a gente tenha conhecimento, né? Informação é poder. Então, é importante que você busque essa assessoria, busque essa informação para conseguir tomar uma medida adequada na gestão da sua empresa. Tá certo. Doutora, eu gostaria de lhe agradecer profundamente pela sua presença aqui no Portal Roma News, na nossa coluna Tributando. Sinta-se desde já convidada para outro momento, para outras oportunidades de partilha de conhecimento conosco. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Obrigada. E a você, internauta que nos acompanha pela página do Portal Roma News, pelas redes sociais, muito obrigado também pela sua companhia. Nós nos encontraremos em uma próxima oportunidade.